dia, amados. A paz do Senhor a todos vocês. Para quem não me conhece, sou o Reinaldo, pai do Gerson Policarpo, do Pedro Vaz, do Benjamin Vaz também, que está por aí. Ele ainda não está participando da conferência, ele tem apenas 12 anos. E a minha esposa também, que está lá na cozinha, trabalhando lá. Eu sou o Reinaldo. Já sirvo ao Senhor já há um bom tempo. O Gerson ainda não era nascido, então dá para se ter uma ideia que tem, né? Mas, irmãos, vamos ao que o que eu tenho no meu coração hoje para compartilhar com vocês fala do amor de Deus. É o amor do Senhor por nós. Que, às vezes, não compreendemos alguns aspectos dele. E eu gostaria de mostrar um pouco desse lado do Senhor, porque o Senhor ele é imenso. Nós não conseguimos pegar o nosso Deus soberano, criador dos céus e da terra, e pôr numa caixa e falar: Deus é isso aqui. Não dá para fazer isso, senão ele não seria Deus. Para se ter uma ideia da dimensão do nosso Deus, que às vezes nós ainda não o conhecemos o suficiente. Por isso o motivo das nossas derrotas, nossos temores, nossos medos. Porque nós, como filhos desse Deus soberano, vivemos como se fôssemos filhos de qualquer pessoa. Ou como se fôssemos filhos apenas dos nossos pais, carnais. Mas, amados, aqueles que receberam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, Deus também é o vosso Pai, é o nosso Pai. Jesus, na sua oração, ensinando aos seus discípulos, ele ensinou aos discípulos tratar a Deus como Pai. Né? Ele ensinou: Pai nosso que está nos. Irmãos, e esse termo Pai traz a ideia de intimidade, né? de proximidade. É isso que o Senhor quer trazer para nós, é isso que Jesus veio trazer para nós. Né? Ele é Pai. Ele tem amor por nós, ele deseja a nossa companhia, ele está conosco em todo o tempo. E ainda que às vezes nos sentimos sós, mas o Senhor está conosco. E nós o desfrutamos, irmãos, pela fé. Sabe, é pela fé. Você às vezes pode ficar esperando ver alguma coisa, sentir alguma coisa, ter um arrepio, você pode até sentir, você pode até ver alguma coisa, mas nós desfrutamos do nosso Deus pela fé. Pelas Escrituras, pelo que está escrito para nós. Assim, todos os nossos antepassados cristãos, e lá ainda no Velho Testamento, desde Abraão para frente, eles desfrutaram do Senhor pela fé. Como o Gerson mostrou para nós ontem à noite aqui, falando sobre Moisés, ele desfrutava de Deus pela fé. Ele venceu pela fé. Ele largou tudo pela fé. Fé em Deus, a crença em Deus. Que use os nossos olhos hoje, nesta manhã, um pouco mais, para que possamos compreender um pouco mais do nosso Deus. Eu gostaria de começar lá no livro de Êxodo, no capítulo 20. Eu gostaria de fazer mais uma oração antes da gente tocar nas Escrituras, irmãos, porque as Escrituras, elas são a palavra de Deus. E nós só podemos entender e compreender um pouco dela se o Senhor tiver misericórdia de nós e abrir os nossos entendimentos, trazer a nossa atenção para poder ouvir, entender e receber nos nossos corações, para que então essa palavra possa produzir fruto, possa produzir aquilo para a qual o Senhor o enviou. Por isso é necessário também que cada um de nós estejamos atentos, não nos deixemos nos distrair. Porque Jesus, na parábola, ali aquela parábola de Lucas, ali em Mateus 13, a parábola da semente, vocês lembram? Aquele que ouve a palavra e não entende, não compreende, o maligno vem e rouba. Será que o maligno tem interesse de roubar a palavra da gente? É porque, irmão, se a palavra ficar nos nossos corações, ela vai produzir frutos, vai fazer com que a gente cresça, com que a gente glorifique a Deus com as vidas. Então, ele não tem interesse. Então, que você possa vigiar neste momento que está aqui, não só hoje,
mas em todas as reuniões que você participar, irmãos, esteja atento. Às vezes você está fraco, às vezes você tem vivido uma vida distraída, né, sem força nenhuma, e aí você vai para a reunião e ali era uma oportunidade de Deus falar ao seu coração, te libertar, te trazer vida, e você desperdiça aquela oportunidade. Então, que você não permita que as aves do céu, ou seja, que o diabo roube a palavra do seu coração. Meu desejo, irmãos, e o desejo de todos os irmãos, e o desejo dos pais de vocês, certamente a oração é que Deus fale ao coração de vocês, que transforme a vida de vocês. Esse é o nosso desejo. Esse é o desejo de todos os irmãos que cooperem em alguma localidade. É que Deus transforme as nossas vidas, que o Senhor nos conduza de glória em glória. Que o Senhor possa transformar a nossa vida por meio da sua palavra. Vamos pedir ao Senhor, vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, mais uma vez nós queremos rogar as tuas misericórdias, Senhor. Tenha compaixão de nós, Senhor. Tenha compaixão de nós. Nós não sabemos o que é bom. Abra nossos olhos, Senhor. Abra os olhos de cada um que aqui está, Senhor. Porque nós somos facilmente iludidos, enganados, Senhor, e nós rogamos a Ti, tenha piedade de nós aqui neste momento. Senhor, atenta para as orações que se foram feitas em prol deste ajuntamento, Senhor. Senhor, ganha nossos corações, trabalha em nós, resgata-nos, ó Deus, de toda prisão, de todo cativeiro, Senhor, e nos restaure, Senhor. Nos ponha na comunhão da igreja, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, tenha piedade de nós. Pode neste momento, guarda cada um aqui, Senhor. Não permita que o inimigo tire proveito aqui nesse momento das nossas debilidades, das nossas fraquezas. Nos ajude nesta hora, Pai, em nome de Jesus. Enquanto vamos tocar na Tua palavra, fala conosco, abra os olhos do nosso entendimento, Senhor, para que possamos compreender um pouco mais de Ti, da Sua palavra. Senhor, em nome de Jesus, abra os nossos olhos. Por misericórdia, Senhor, nós te pedimos, em nome de Jesus. Êxodo capítulo 20, aqui fala dos 10 mandamentos, mas eu vou ler até o versículo 6 apenas, porque não é sobre a lei que eu quero compartilhar, mas umas impressões que o Senhor deixa para nós aqui nessa parte. Versículo 1. Então falou Deus todas essas palavras. Irmão, mais um detalhe. Veja bem, atenta para isso. Não foi Moisés que falou. Não foi Paulo, não foi Barnabé. Foi Deus. Então falou Deus todas estas palavras. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adorarás, nem lhe darás culto, porque eu, o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Amém. Irmãos, aqui nós vemos o Senhor, o Deus, Criador dos céus e da terra, se declarando. Claro que aqui vocês entendem que essa palavra foi especificamente dirigida ao povo de Israel, que estava lá no deserto, que tinha sido resgatado do Egito, mas nós vimos também, nós já sabemos que Paulo usa essa figura desse povo, que o Senhor estava querendo se referir a nós, né? Que era uma figura para nós, eles. Então, que nós também possamos entender que o Egito, para nós, representa o mundo, para aqueles que estavam no mundo, que foram resgatados do mundo, né? O Senhor vai dizer para nós, né, ou para você que às vezes não esteve lá no mundo ainda, não nasceu numa família cristã
e tem perseverado até hoje. Graças a Deus por isso. Então o Senhor vai dizer assim, eu sou o Senhor, o teu Deus, esse Criador, o Deus Criador dos céus e da terra, do universo, de tudo que existe. Irmãos, ele mesmo está se declarando, eu sou o teu Deus. Irmãos, isso é muita coisa para nós. Eu sou o teu Deus. E aí, ele vai falar do resgate, aí vai dar alguns conselhos. Não terás, o versículo 3, não terá outros deuses diante de mim. Não farás, aí ele vai especificar, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, embaixo na terra, nem debaixo das águas, nem debaixo nas águas, debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso. Uma pausa aqui. Essa palavra, a palavra que é usada para zeloso, ela também pode ser traduzida para ciúme ou ciumento. O nosso Deus é ciumento. O que isso quer dizer? Quer dizer que Deus realmente, irmãos, nos comprou, nos resgatou, nos fez dele e vem avisando, não fará imagem de escultura, não terás outro Deus, porque eu sou o teu Deus, Deus zeloso, Deus que tem ciúme. Vocês entenderam? Deus tem ciúme da gente. Você é uma propriedade dele. E você sabe que a igreja é a noiva de Cristo. Então nós temos um compromisso. E você sabe, quando você tem um compromisso com alguém, ou um marido, ou uma mulher, ou um namorado e uma namorada, é normal que se tenha ciúme. Você não vai querer que o seu namorado esteja flertando com outra moça. Nem a moça vai querer que o namorado, o moço não vai querer que a namorada esteja flertando ou de muita amizade com outro rapaz. Por quê? Vai ter ciúme. Irmãos, e Deus, o Criador dos céus e da terra, nos comprou para Ele, nos ganhou, e nós somos dele, e Ele tem ciúme da gente, Ele tem zelo da gente. Ele cuida da gente, protege a gente, mas Ele tem zelo, Ele tem ciúme de você. Ele tem ciúme de você. Agora você imagina se o inimigo, o diabo, tenta se aproximar de você, irmãos. Imagine a fúria do Senhor. O seu Deus, o seu marido, o seu pai, o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra, aquele que ninguém pode fazer nada. Deus não tem inimigo, irmãos. Deus não tem inimigo, não tem páreo para Ele. Não existe, porque Ele é o sustentador de todas as coisas. Ele é o sustentador. E esse sustentador de todas as coisas é o nosso Pai, é o nosso Deus. Tem se revelado aqui como o nosso Deus. Eu sou o teu Deus. Tomemos posse, irmão, dessa palavra, para que sejamos encorajados. Mas também saibamos que o Senhor tem ciúme da gente. E aqui é que também está o cuidado que nós devemos ter com Deus, o respeito que nós também devemos ter com Deus, o temor com que nós devemos andar, como é o texto da nossa conferência. Vede, portanto, vede prudentemente como andais, ou seja, como vivei, como o André trouxe para nós. Que o que quer dizer aquilo é a sua vida diária, como a gente vive, como estamos vivendo a nossa vida aqui. Temos que ter cuidado, porque o nosso Deus é um Deus zeloso, é um Deus que tem ciúme da gente. Não vai tolerar a injustiça, a infidelidade do nosso coração. E o Senhor, irmãos, não olha só a nossa aparência. O Senhor não olha nossas atitudes nos cultos, nas reuniões, nosso conduzir no meio das pessoas, no meio dos irmãos. O Senhor olha o nosso coração. Nós podemos não estar enganando a ninguém aqui na terra, nem aos irmãos, nem onde nós trabalhamos, nem onde nós estudamos, nos comportamos, mas o nosso coração, ali está um grande conflito. E o nosso Deus, irmãos, Ele conhece. O que cabe a nós nessa circunstância? Nos arrepender, nos chegar diante dEle,
Porque também o nosso Deus, nós sabemos que é misericordioso. Se nós nos arrependemos dos nossos pecados, das cobiças dos nossos corações, dos desejos ilícitos dos nossos corações, irmãos, e nos achegarmos ao Senhor, Ele está pronto para nos perdoar e nos receber. Esse é o nosso Deus também. Vou mostrar essa parte depois, né? Mas o que o texto aqui está mostrando para nós, irmão, que o nosso Deus, Ele tem ciúme, e aí por isso que Ele vai dizer assim, o versículo 5, não as adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Você vê que há disciplina até a 3ª e 4ª geração por causa do ciúme do Senhor. Mas aqui também Deus mostra a sua misericórdia, o seu amor, que Ele fala assim, e faço misericórdia até 1000 gerações. Olha só, o benefício daqueles que servem ao Senhor. O Senhor irmãos, aí o coração do Senhor se derrete. É como uma namorada ou um namorado, principalmente, né, que deve ter essa parte, que se declara, que faz elogios à sua namorada ou à sua noiva, né, principalmente, que faz elogios, que está sempre cuidando, sempre preocupada, isso faz com que ganhe cada vez mais o coração da sua amada. Então, quando nós também, como noiva do nosso Senhor, vivemos uma vida em obediência à sua palavra, porque a palavra vai nos mostrar de que maneira nós devemos agradar a Deus, como nós devemos agradar a este noivo. Então, por isso é que nós precisamos da palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, para saber como que nós vamos agradar, como vamos viver aqui, como vamos andar, como vamos nos proceder para agradar ao nosso Senhor, para satisfazer ao nosso Senhor, para que as suas bênçãos venham também a nós, para que a sua vida venha a nós, para que todo desfrute, para toda a riqueza do Senhor, que é nossa também, porque nós somos co-herdeiros junto com Cristo, de tudo que Ele tem, irmão, nós possamos desfrutar disso. À medida que nós agradamos ao Senhor, buscamos saber como agradar. Porque, irmãos, você vai buscar a palavra, e aí você vai deparar com a sua debilidade, porque a palavra nos lava. Se ela nos lava é porque nós estamos sujos, precisamos ser lavados. Nós estamos num processo de santificação, né, de purificação. Então, isso acontece pela palavra de Deus. Por isso que nós não podemos desprezar a palavra. Por isso que quando nós vemos numa reunião e nós damos pouca importância à hora da pregação, irmão, você está desperdiçando um momento de ser lavado, um momento que você pode ser purificado. Para quê? Para você agradar mais a Deus, não é aos homens. Claro que quando se agrada a Deus, certamente o critério dos homens é bem menor. Você vai estar agradando aos homens também, você vai ser uma boa figura. Mas o nosso alvo principal é o nosso Deus. Então aqui nós vemos que o Senhor, ele é zeloso, ele ama, ele tem ciúme, mas ele, irmão, ele é justo. Ele não é aquele homem que tolera qualquer coisa, que tolera a infidelidade sem tratar. Não, ele trata, ele resolve. Ele chega para resolver. E ele é rápido em resolver, irmãos. Que nós não tenhamos como demorada, às vezes, a disciplina. Ah, não, eu já estou nesse caminho aqui, já tem um tempão, não aconteceu nada comigo, acho que tem nada a ver, não. Irmãos, o Senhor é longânimo. O Senhor não quer perder ninguém. Ele é misericordioso. Ele está dando tempo para que a gente se arrependa. Ele dá sempre tempo para nos arrepender, porque Ele é misericordioso, Ele não quer destruir. E ainda que Ele venha fazer isso com alguns de nós aqui, irmãos, tirar a nossa vida se for necessário, porque Ele pode fazer isso, para evitar que nos afundemos ainda mais e entristeçamos ainda mais, Ele fará. E aí nós traremos tristeza para os nossos, para os que estão aqui, porque vão ficar muito entristecidos com a nossa partida, talvez muito cedo, né? Irmãos, mas o Senhor às vezes faz isso para o nosso bem ainda assim, porque se já temos a vida eterna, nós temos essa garantia, ainda que vamos passar pelo tribunal de Cristo, ainda que teremos 1000 anos, né, de trevas exteriores para a nossa infidelidade, mas ali vamos ser purificados. Mas o Senhor não quer que isso aconteça, quer que você hoje ouça a palavra, receba a palavra
e ela então possa limpar você, purificar você e produzir o fruto que agrada ao Senhor. Porque Ele está vindo buscar os frutos. Que nós não sejamos como aquela oliveira, né, figueira, que ele não encontrou fruto quando procurou. Ainda gostaria que abríssemos aí no livro de Êxodo, capítulo 34. Vamos ler a partir do versículo 12, para ganharmos tempo aqui. Outra passagem que vai mostrar o Senhor falando do seu zelo. Abstente de fazer, versículo 12, abstente de fazer aliança com os moradores da terra para onde vais, para que não te seja por cilada, mas derribareis os seus altares, quebrareis as suas colunas e cortareis os seus postes ídolos, porque não adorarás outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Deus zeloso é Ele, para que não façais aliança com os moradores da terra. Não suceda que, em se prostituindo eles com os deuses e lhes sacrificando, alguém te convide e coma dos seus sacrifícios, e tome mulheres de suas filhas para os teus filhos, e suas filhas, prostituindo-se com seus deuses, façam que também os teus filhos se prostituam com seus deuses. Não fará para ti deuses fundidos. Amados, aqui nós vemos novamente a manifestação do amor de Deus. Como nós lemos no versículo 12, ele vai dizer assim: abstente de fazer aliança com os moradores da terra. Hoje, antigamente, o povo de Israel, quando eles estavam no lugar que o Senhor colocou eles, na terra prometida, o Senhor os proibiu que eles fizessem isso, que eles tivessem aliança com outros povos. Exatamente para isso aqui, para evitar deles se contaminarem com as práticas daquelas pessoas que não tinham a Deus, o Deus criador dos céus e da terra, como o seu Deus, que não tinha o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó como o seu Deus. Então eles estavam aprendendo sobre Deus, os seus mandamentos, sua palavra Deus já havia falado para eles. Então o Senhor falou: quando as terras que vocês vão conquistar, lá onde vocês vão estar, vocês derrubam todos os altares que tem lá, quebra as colunas de adoração, tudo que tem de ídolo lá, derruba tudo. Aí o versículo 14, porque não adorarás outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Olha o que ele está falando, irmão, ele está dizendo que o nome dele é zeloso, o nome dele é ciúme. O nome dele, Deus, é ciúme. Esse é um dos nomes de Deus. Se você não sabia que Deus tem esse nome, Deus também pode ser conhecido como o ciumento, o nosso Deus. O que é isso? Porque parece mal, né? Deus tem ciúme. Sim, irmãos, tem ciúme da gente por causa do amor tremendo dele conosco. Do amor tremendo. Irmãos, e muito mais hoje, porque nós sabemos muito bem que a humanidade estava perdida. Deus era só Deus de Israel, o Deus de Israel. Quando a Babilônia tinha tomado Israel, né, destruído tudo, levado todas né, as tribos, e quando Ciro começou a entender e ouvir que Deus estava querendo restaurar lá o seu povo, ele falou: o Deus dos céus que tem uma morada em Jerusalém. Os sírios, aquela turma dali, Ciro e mais os persas, eles sabiam, irmãos, por causa do testemunho daquelas pessoas que estavam ali, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego e todos os demais que estavam ali, que servia a Deus de todo o seu coração, que estava disposto a dar a vida por Deus. Aqueles homens tinham um testemunho tal que Deus ficou conhecido naquele lugar. E Ciro permitiu e patrocinou a construção do templo, né, e permitiu que se edificasse o templo para o Deus dos céus, que tinha uma morada em Jerusalém.
Irmãos, esse é o nosso Deus, o Deus que governa os céus e a terra. O mundo inteiro é dele. Ele já falou na sua palavra que a terra e céus pertencem a ele. Não tem, ninguém é dono de nada. Ninguém é dono da terra. Os japoneses não são dono do Japão, pertence a Deus. Os chineses não são dono da China, pertence a Deus. Tudo pertence a Deus. O que eles vão fazer com o governo que foi posto na mão deles, isso aí eles vão prestar conta de como eles estão governando suas nações. Porque o evangelho também tem sido pregado por todos os lugares. Irmãos, e nós podemos ver a dimensão para compreendermos por que Deus tem ciúme da gente. Quando nós olhamos que Deus enviou o seu único filho para morrer na cruz, para sofrer, encarnar nessa terra. Irmãos, se fazer semelhança nossa e morrer naquela cruz, sendo humilhado, escarnecido, o Deus, Criador dos céus e da terra, o sustentador de todas as coisas, estava ali se humilhando para nos salvar, para nos resgatar. Que amor nós devemos devotar a esse Senhor? Que vida nós devemos ter, irmãos, nessa terra? A não ser para Ele. Que coração nós devemos ter de fidelidade para com esse Deus que se deu por nós, que deu a sua vida, que desceu aqui para demonstrar este amor. Ele não apenas falou poesia, ele não apenas fez discursos maravilhosos, ele deu a vida dele, porque nós estávamos perdidos, irmão, destinados ao inferno eternamente. Mas o Senhor teve misericórdia, irmãos, uma misericórdia que a gente não compreende, não vai compreender aqui. Por isso que nós devemos amá-lo, irmão. Por isso que nós devemos abandonar as nossas paixões carnais, irmãos, e nos apegar mais ao Senhor. Não temos condições, mas nós podemos nos curvar os joelhos, suplicar misericórdia, pedir socorro. Que abra os nossos olhos para ver este amor, que Paulo vai dizer que é tão grande. Irmãos, e é grande, é enorme esse amor de Deus. Irmãos, por isso que Deus também vai julgar. Por isso que Deus vai julgar, irmãos. Ele é amor. Mas nós sabemos que também Ele é juiz. Ele é Pai, mas Ele é juiz. Por isso nos recomenda a ver como nós estamos andando, os alertas. Nós vamos ter esses alertas no Novo Testamento também. Eu gostaria que vocês... deixa eu ler mais uma passagem aqui no Velho Testamento, em Deuteronômio, capítulo 4. Deuteronômio, capítulo 4, a partir do versículo 23. Aqui eu quero dar detalhe, destacar apenas esses dois primeiros aqui, 23 e 24, mas eu gostaria de continuar lendo o restante. Guardai-vos, não vos esqueçais da aliança do Senhor, vosso Deus, feita convosco, e vos façais alguma imagem esculpida, à semelhança de alguma coisa que o Senhor vosso Deus vos proibiu. Porque o Senhor teu Deus é fogo que consome, é Deus zeloso. Olha só, irmãos, é fogo que consome, é Deus zeloso. Né? Tem duas características aí, tem juízo e tem amor. Esse é o nosso Deus, irmãos. Às vezes nós levamos uma vida brincando. Então, nós estamos brincando com o nosso tempo, com a vida. Quando você brinca com a vida, você brinca com o tempo. E nenhum de nós sabemos o tempo que nós temos aqui nessa terra. Nenhum de nós sabemos. Se soubéssemos, talvez teríamos mais medo, ou faríamos, se não entendêssemos o que vem depois, o que está por vir, achando que aqui é tudo, né? Porque às vezes
Nós somos enganados pelo inimigo, nosso adversário da nossa alma, achar que aqui na terra é tudo que tem. Só tem essa vida aqui mesmo, então eu tenho que viver aproveitando a minha carne, aproveitando os prazeres da minha carne. Irmãos, e aí é um perigo. Aí está o perigo, aí está o grande engano. Eu gostaria de continuar lendo aqui. Quando, pois, gerardes filhos e filhos e filhos de filhos, e vos envelhecerdes na terra, e vos corromperdes, e fizerdes alguma imagem esculpida à semelhança de alguma coisa, e fizerdes mal aos olhos do Senhor, teu Deus, para o provocar a ira, hoje tomo por testemunha contra vós outros, o céu e a terra, que com efeito perecereis imediatamente da terra a qual, passando o Jordão, ides possuir. Não prolongareis os vossos dias nela, antes sereis de todo destruídos. O Senhor vos espalhará entre os povos, e restareis pouco em número entre as gentes onde o Senhor vos conduzirá. Amados, isso aqui aconteceu com Israel natural. Eles foram dispersos e ficaram poucos números em um determinado tempo. Mas aí eles começaram a clamar e o Senhor então começou a levá-los de volta. Vamos continuar. Que nós possamos nessa leitura, como nós sabemos pelo intermédio de Paulo, do apóstolo Paulo, que é uma figura para nós, que nós possamos aqui na leitura vocês irem aplicando também a vocês. Aplique-se a nós, que seja aplicado para nós. Aí ele vai dizer assim: lá servireis a deuses que são obra de mãos de homens, madeira e pedra, que não veem, não ouvem, nem comem, nem cheiram. De lá buscarás o Senhor, ao Senhor teu Deus, e o acharás. Quando o buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma, quando tiveres em angústia, e todas essas coisas te sobrevierem nos últimos dias, e te voltares para o Senhor teu Deus, e te atenderes a voz, então o Senhor teu Deus não te desamparará, porquanto é Deus misericordioso, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais. Agora, pois, pergunta aos tempos passados que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até outra, se sucedeu jamais coisa tamanha como esta, ou se ouviu coisa como esta, ou se algum povo ouviu falar a voz de algum Deus do meio do fogo, como tu a ouviste ficando vivo. Ou se um Deus intentou ir tomar para si um povo do meio de outro povo, com provas e com sinais, e com milagres, e com peleja, e com mão poderosa, e com braço estendido, e com grandes espantos, segundo tudo quanto o Senhor vosso Deus vos fez no Egito aos vossos olhos. A ti te foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus, nenhum outro há senão Ele. Amém, irmãos? Que nós também possamos saber isso, irmãos. Depois vocês leiam o restante, também até o 40 aí. Eu vou parar aqui por causa do tempo. Nós vemos aqui o Senhor mostrando, irmãos, todo este amor dele. Mais para frente aqui vai dizer que ele mesmo foi lá libertar o povo, ele mesmo. Irmãos, isso é muito amor, é muita misericórdia, é muita compaixão. Quando a gente olha e imaginamos um Deus que não depende de nada, ele é autossuficiente, não depende de nada nem de ninguém. Ele não depende da gente para sentir alegria. Ele é autossuficiente. Irmão, esse Deus criador dos céus e da terra, ele poderia
estalar o dedo assim e a gente desaparecer e criar outras pessoas maravilhosas, né? Falar, não, eu vou criar uns seres, né, melhores, esses aí não deu certo, né? Esses aí não deu certo. Mas ele teve misericórdia, ele veio, irmãos, e assim como ele foi lá resgatar o povo do Egito, ele enviou Jesus também para nos resgatar, para resgatar a humanidade. Agora a porta se abriu para toda a humanidade, porque os judeus rejeitaram Jesus, então Deus abriu e permitiu que nós também agora entrássemos, todos aqueles que nele crê. Irmãos, e aí nós temos agora direito, irmãos, e herança nesse Deus, esse único Deus, o único Deus verdadeiro, o Criador de todas as coisas, também é o nosso Deus. Vamos lá para a primeira epístola de Pedro, já vou terminando, amados. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Versículo 18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Amém. Meus amados, veja bem, aqui ele vai dizer assim, ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoa julga segundo a obra de cada um, portai-vos com temor. E nós invocamos a Deus como Pai, né? Nós invocamos a Deus como Pai, nós já vimos isso, né? E há muitas passagens que Deus se refere, é tratado como Pai, né? Jesus ensinou os discípulos a orar assim, eu já falei, né? Há outras passagens, mas a gente não vai ter tempo para poder estar vendo. E aí ele fala, aquele que sem acepção de pessoas, ou seja, ele não faz distinção, irmãos. Não tem filho preferido, a não ser Jesus Cristo. Nós somos todos iguais. Ah, não, mas esse irmão aqui, ele já tem 100 anos que ele serve ao Senhor, nunca se desviou. Deus vai ser misericordioso com ele. Não vai. Ah, mas esse aqui, ele é um guerreiro, ele é como Davi. Ele venceu muitas batalhas pelo Senhor, ele derrotou muitos inimigos, ele deu muitas vitórias a Israel. E quando pecou, o que aconteceu? Foi disciplinado, né? Quando Moisés, considerado o homem mais manso da terra, também Deus mesmo fala dele, né? Fala que meu servo, quando ele deu mau testemunho do Senhor lá na rocha, e tocou a rocha 2 vezes irado, ele não estava crendo que Deus ia fazer aquilo ali para o povo, ia tirar a água da rocha, e o Senhor o reprova ele por aquela atitude, e não deixa ele entrar na terra. E Moisés insiste com o Senhor até o final. Já tinha consagrado Josué como seu sucessor, e ele vai ali argumentar com o Senhor novamente, tocar o Senhor, não me fala nisso. Irmãos, esse é o nosso Deus. Por isso que nós devemos levá-lo a sério. Considerar a sua palavra, irmãos, e andar com temor. Ele é amor, ele é pai, mas ele não é pai frouxo, às vezes, como nossos pais. Eu também sou frouxo. Porque a gente tem dó, às vezes, para corrigir. Mas, irmãos, o nosso Deus, ele sabe da importância da disciplina na nossa vida. Por isso ele não nos poupa. Ele que nos ensina a disciplinar os filhos. É ele que nos ensina. Ele fala, corrija o menino, né, enquanto é novo, para que quando ele crescer ele não se desvie. Ele avisa, corrija, fustiga-o com a vara.
Mas nós, que isso? Como é que eu vou bater nesse docinho, esse anjinho? Não posso, eu não faço uma coisa dessa. Ah, não, que isso, Deus? Agora você está amando mais do que Deus. Aí o menino cresce, a menina cresce. Aí você está lá pedindo oração na igreja. Irmão, vamos fazer uma corrente aqui. Meu anjinho está do outro lado. E é assim que acontece, irmãos, se nós não disciplinarmos, né? E o nosso Deus, irmãos, Ele sabe. Então, por isso é que Ele não nos deixa viver de qualquer jeito. Às vezes parece que nós estamos soltos. Ah, não, eu tô me divertindo aqui, tá legal, né? Tá legal aqui, tá legal. Nossa, tô namorando aí, rapaz, eu não estava fazendo isso, eu estava muito lá só com a igreja, agora eu dei uma afastadinha, tô namorando, tá uma beleza. E de repente, o pior pode acontecer. O pior aqui, né? Eu conheço um jovem, vou dar esse testemunho, porque às vezes pode trazer temor para você temer a Deus. Que os pais crentes, o menino também conheceu o Senhor, e chegou um tempo da vida dele, ele se afastou, e juntou com uma turma, né? E saía da cidade dele e ia para a festa assim, longe, tipo alguém sair daqui lá para Belo Horizonte para uma festa que ele vai sair daqui à tarde, vai festejar lá à noite e vai voltar de manhã, né? Você imagina a loucura, né? E vai voltar dirigindo. Esse moço fez uma coisa assim parecida, irmãos, e ele no meio do caminho teve um acidente. E ele agora não anda mais. E aí ele voltou a reunir, né? Porque aqueles que buscava ele já não busca mais, porque agora ele já não anda, não serve mais para a galera com quem ele andava. Mas ele voltou. Irmãos, e às vezes o Senhor faz isso. Mas veja bem, irmãos, que o Senhor não precisa fazer isso conosco, com nenhum de nós, que nós possamos amá-lo pelo que ele já fez por nós, que nós não precisamos pedir prova de amor ou ser constrangido pela dor para voltarmos ao Senhor. Mas Ele nos ama. Ele não quer que a gente vá para o lago de fogo. Então Ele vai fazer de tudo para impedir o seu caminho para o lago de fogo. Ele vai quebrar tuas pernas se necessário para você não continuar caminhando nesse caminho de morte. Porque Ele te ama, porque Ele nos ama. Ele é zeloso, Ele tem ciúme de nós. Nós já vimos aqui, nosso Deus, Ele é zeloso, o seu nome é zeloso. Ele nos ama. E aqui como nós podemos ver aqui, ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoa, julga, ou seja, se Ele julga, Ele também, nós podemos perceber pelo texto, que Ele também é juiz. Então aí nós vemos duas coisas, né? Um Pai, né? Aquela figura paterna, carinhosa, mas também juiz. Aquele que está sentado no trono, que decide o seu caminho, que decide a sua sentença. Esse é o nosso Deus, amados. Esse é o nosso Deus. Por isso ele vai nos alertar. Ele nos julga segundo as nossas obras. Ele não vai nos tratar, cobrar da gente o que a gente não entende também. Ele vai cada um dentro da sua medida. Mas isso é segundo as nossas obras, ou seja, segundo aquilo que a gente faz, segundo o que a gente vive, como a gente tem conduzido a nossa vida, nós vamos ser julgados por isso daí. Segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. A peregrinação aqui, irmãos, é o tempo que nós estamos vivendo aqui na Terra. Porque nós, como peregrino, isso quer dizer que nós não somos daqui, nós estamos de passagem aqui, nós somos um peregrino. Estamos aqui, mas como as barracas ali, ó, estão acampados aqui, estão peregrinando aqui, mas não são daqui. Assim nós, irmãos, aqui nessa terra, nós não somos mais daqui, o Senhor já nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo, nós pertencemos a outro. Nós pertencemos a outro. E nós precisamos entender isso, irmãos, para que
possamos nos aproximar mais do Senhor, reconhecendo nossas debilidades, reconhecendo nossos pecados, nossas fraquezas, nossas inclinações para este mundo, porque às vezes nós estamos querendo cavar um buraco bem fundo para lançar uma fundação aqui na terra, né? Parece que nós vamos ficar aqui. Não, não cave nessa terra. Tira seus pés daqui. Eleva os teus olhos para o Senhor. Sua cidade está nos céus, olhando para o alto. Irmãos, é aí que nós devemos estar, olhando para o alto, olhando para o Senhor, não para esta terra. Não fica com os teus olhos aqui contemplando a beleza do mundo, as meninas do mundo, os rapazes do mundo, que às vezes parecem mais formosos do que os que estão na igreja, os que estão na comunhão. Aguarda, o Senhor tem o seu, o Senhor tem a sua. Tenha paciência, uma hora chega. Clame ao Senhor, fala com Ele. Ele sabe da sua necessidade, mas ele gosta de ter comunhão, Ele gosta, irmãos, que você fale, que nós falemos com Ele, que nós sentemos com Ele, que nós nos prostremos aos seus pés e choremos como criança quando quer muito alguma coisa, já viu? Não chora. Aí o pai, não ia dar esse trem agora para ele não, mas eu vou dar, não vai fazer mal para ele não. Então, irmãos, o Senhor também, Ele é muito mais cuidadoso, muito mais carinhoso conosco, principalmente quando nós temos o prazer de satisfazê-lo, de agradá-lo, de servi-lo, de reverenciá-lo, de respeitá-lo, de temê-lo como Deus, né? De amá-lo como Pai e temê-lo como Deus, como juiz, como Criador de todas as coisas, como o general dos exércitos, né? Como Rei, nós respeitamos. Então aí, já viu que quando os filhos querem alguma coisa dos pais, eles começam a bajular? Não sei se com vocês acontece isso. Aí você já percebe, ele está querendo alguma coisa. Ele está querendo alguma coisa, está rodeando demais, está querendo alguma coisa. Né? Mas, irmãos, o Senhor conhece o nosso coração. Mas o Senhor gosta da nossa sinceridade. Há filhos que são sinceros, que amam os pais, gostam de estar junto com os pais, compartilha com os pais, abre o coração com os pais. Os pais têm confiança. Então, às vezes, o pai, eu queria ir em tal lugar, dá para ir? O que o senhor acha? Não, filho, está tranquilo. Por que ele fala que está tranquilo? O lugar vai passar por lugares perigosos. Por que ele vai dizer que está tranquilo? Porque ele conhece o caráter do filho. Ele conhece um pouco do caráter do filho. Por isso ele permite, porque sabe que ele vai se guardar no caminho, porque sabe que ele teme a Deus acima de tudo. Porque os olhos do pai naturais não estão em todos os lugares, mas os olhos do nosso Senhor estão em todos os lugares, irmãos. E nós somos dele. Nós somos dele. Aí ele vai dizer no versículo 18, sabendo, é uma coisa que nós precisamos saber também para ter esse temor, esse zelo, ter esse cuidado, né? O respeito, toda a reverência, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fomos resgatados do nosso fútil procedimento, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Irmão, foi com esse sangue, foi com a obra dele que nós fomos resgatados, que nós pertencemos a ele, somos propriedades dele. Vocês sabem aí, vamos aproveitar aí o capítulo 2 de Pedro. Olha o que o apóstolo Pedro fala aí, capítulo 2, versículo 9 e 10. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amém? Nós estávamos perdidos, estávamos sem Deus no mundo, né? Mas agora, irmãos, nós somos santos, somos povo de propriedade exclusiva dele, somos exclusivos, ele não aceita repartir a gente com o outro, né? Somos exclusivos. Para encerrar, 2 Coríntios, capítulo 11. Só voltar um pouco aí os que estão acompanhando.
2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2 e 3. Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam corrompidos a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devida a Cristo. Amém? Irmão, olha que texto. Né? E esse era o zelo de Paulo com as igrejas. Né? Ele procurava tratar dos irmãos como uma virgem, como alguém que cuida de uma virgem para apresentar a um noivo, como um pai que cuida de uma filha para apresentar a um noivo. Né? Cuida dela, alimenta, instrui, a mãe também orienta, ensina como cuidar da casa, dá muitos detalhes para ela, para que ela seja uma boa esposa. Irmãos, e esse é o trabalho dos obreiros de Deus, dos servos do Senhor. E eles vão fazer isso através da palavra, nos ensinando a palavra. Por isso que nós precisamos da palavra, porque é essa palavra que vai nos preparar, nos adornar, nos tirar toda veste mulambenta, toda sujeira e nos deixar lindos para o Senhor. Não apenas por fora, mas também por dentro, principalmente por dentro. Um coração que adora a Deus de verdade, que se prostra ao ouvir o seu nome, que o reconhece, né? Que o reverencia. Esse é o trabalho. E aí tem um alerta, que ele tinha o receio que a mente dessas pessoas fossem corrompidas pelo diabo, como ele fez com Eva. Ele enganou a Eva. A mente foi enganada, na mente de Eva. Né? Então aí é onde está o perigo também, irmãos, da nossa vida, na nossa mente. O que nós ouvimos, como o irmão André nos falou, aquilo que nós estamos visualizando, o que nós estamos ocupando nossos olhos e nossa mente está absorvendo para nós. Nós vamos tomar a forma disso. Nós vamos absorver isso, isso vai ser a gente, nós vamos ser isso. Que nós possamos absorver a palavra, irmãos, porque essa palavra é Cristo. Então, à medida que nós absorvemos a palavra, recebemos a palavra, nós expressamos Ele. Nós vamos expressar Ele que é Cristo, é a vida de Deus. Amém? Que o Senhor nos abençoe, fortaleça vocês. Amém, queridos? Vamos agradecer ao Senhor. Nosso Pai querido, bendito seja o Teu nome, Senhor. Ó Deus, por tão grande amor, misericórdia. Ó Pai querido, obrigado por esse momento que o Senhor nos proporcionou aqui, Senhor, pelo cuidado do Senhor conosco, por essa conferência. Ó Deus, que o Senhor possa ganhar cada vez mais os nossos corações, que possa continuar abrindo os nossos olhos para vermos ainda mais a sua beleza e que nossos corações possam se render cada vez mais a Ti, Senhor, para que o nosso zelo também pelo Senhor aumente, o nosso carinho, o nosso amor pelo Senhor aumente, a nossa devoção a Ti venha aumentando cada dia, Pai querido. Ó Deus, para a Sua glória, para que a nossa vida, a vida do Senhor, através de nós, possa exalar onde nós convivemos, Senhor, para que as pessoas sejam impactadas e conheçam o Deus, Criador dos céus e da terra, através do nosso testemunho, Senhor, pela transformação da Sua palavra em nossas vidas. Ó Deus, graças te damos em nome de Jesus. Amém.